que é o secondment jurídico e como ele impacta o direito? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos, que hoje inicia sua 20ª temporada. Nesse episódio, vamos explorar o conceito de secondment jurídico, uma prática inovadora no mercado. Discutiremos também o processo de seleção dos profissionais, os setores que mais demandam esse serviço e o perfil ideal de um advogado para secondment. E além disso, abordaremos as diferenças entre os modelos de secondment no Brasil e no exterior, as responsabilidades dos escritórios, os benefícios para as empresas contratantes e os desafios e tendências futuras dessa prática. E para debater esse tema comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast o Gustavo Viseu, que é Manager Partner do Viseu Advogados. Gustavo, seja bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. Foi um prazer participar. É bom estar com você aqui. Enfim, sempre bom a gente discutir temas interessantes do direito e, enfim, é uma honra mesmo estar aqui no Juridicast. A honra é nossa. E, Gustavo, para a gente entrar aí no nosso tema, explica para o nosso ouvinte o que é o conceito de secondment jurídico. Secondment já é uma palavra esquisita, né? As pessoas têm pouca familiaridade. Acho que é legal a gente contar a origem da palavra. Tá. Secondment vem do inglês, mas antes disso vem do francês, de seconder. Olha só. A palavra começou a ser usada num âmbito de destacamento militar. Então, na época das guerras, as equipes militares destacavam soldados para outras equipes, para outros locais. Então, daí veio esse conceito de alocação para assistência, para apoio em outros lugares. Isso migrou para a Inglaterra, o verbo second, então daí secondment, também de alocar, de designar uma pessoa para outro local. Isso migrou para o mundo corporativo e daí para o setor jurídico. E acabou se alastrando no mundo como muito mais uma coisa corporativa do que militar. Mas é interessante contar essa história. O que é o secondment no setor jurídico? É quando um escritório de advocacia aloca um profissional, um advogado, num departamento jurídico para um projeto temporário, para uma necessidade específica do departamento jurídico. E ouvindo você falar aqui, Gustavo, né, você trouxe até uma perspectiva histórica, né, do que é o secondment. Nesse sentido, trata-se de um modelo de prestação de serviços novo no meio jurídico ou é já uma prática que já está bastante difundida? Na verdade, não. É uma prática já antiga que se realiza há muitas décadas, tanto na Inglaterra como em outros lugares do mundo e no Brasil também. Mas tem uma diferença, né? Tradicionalmente, esse modelo de secondment, ele é feito pelos escritórios alocando profissionais da própria equipe, que já integram o escritório, né? Então são emprestados, vamos dizer assim, para a empresa, para o departamento jurídico, para cobrir e dar apoio num determinado projeto, né? O que vem surgindo, sim, tanto no Brasil como em outros países, é um modelo novo de empresas dedicadas ou mesmo núcleos dos escritórios dedicados a selecionar, recrutar advogados no mercado e alocar nos departamentos jurídicos ou empresas para esses projetos temporários. E, Gustavo, como é que funciona o processo de seleção dos profissionais que vão ser destacados para essa função? É um processo normalmente igual ao que se faz para um escritório ou muda alguma coisa? O processo é bem diferente, porque primeiro tem que ter um entendimento da necessidade do cliente, da empresa, para este projeto específico, né? Então, entender os pré-requisitos, qual o perfil do profissional adequado para o projeto. Normalmente vem com algumas especificidades, então, alguém com experiência num setor específico, ou então que fale determinada língua, ou que tenha uma expertise num nicho do direito. Então, esse entendimento do perfil e a busca do profissional no mercado que esteja disposto e comprometido com esse projeto temporário, né, e que seja alguém que não só tenha esses hard skills, né, essas habilidades, mas também as habilidades emocionais para o cargo e essa facilidade de adequação para um ambiente corporativo de uma maneira ágil. Então, eu falo, tem que ser o profissional plug-in, né, ele tem que estar pronto para aquela posição, porque é uma posição ongoing. Normalmente são projetos que requerem uma adequação muito rápida do profissional. Então, a gente acaba buscando no mercado talentos que se adequem a esse perfil. E, Gustavo, aí no Viseu Advogados vocês têm uma experiência muito grande, né, com o projeto secondment. Nesse quesito, existem setores ou áreas do direito que têm mais demandado esse serviço ou ocorre de maneira mais igualitária em todas as áreas do direito? É importante dizer que aqui no Viseu Advogados a gente tem um núcleo de negócio, né, e acho que esse é um diferencial também de mercado, porque nós temos toda uma equipe dedicada ao negócio de secondment, ao serviço de secondment, com uma equipe multidisciplinar
que faz todo esse gerenciamento dos projetos, tanto o relacionamento com o cliente quanto o relacionamento com os secondis. Secondis nós chamamos aqueles advogados alocados, né, que também é uma decorrência da palavra secondment, Leandro. E quanto a setores, na verdade, os mais variados, o que a gente percebe é que, embora haja uma necessidade, uma demanda, desde startups até grandes departamentos jurídicos, né, a tendência é de empresas que têm já departamentos de equipes robustas, né, e que têm muitas demandas jurídicas e precisam, eventualmente, desse suporte adicional de advogados temporários, né. Então, não há assim, um setor específico, embora a gente, por exemplo, tenha muitas empresas de tecnologia, mas, de novo, acho que não há um setor específico. Quanto a áreas do direito, acho que desde áreas tradicionais, então, assim, o mais comum são as áreas de contrato, societário, o próprio contencioso, né, tanto civil quanto trabalhista, enfim, coordenadores e advogados de contencioso, mas há também o que a gente chama de jurídico expandido, né, essas áreas de nicho, ou até áreas que estão fora do jurídico das empresas, então muitas vezes a área de tax ou o próprio RH, onde tem advogados, área de proteção de dados, compliance também, né, então a gente tem visto isso se expandir, enfim, e ir além do jurídico, essa necessidade de advogados temporários. E como que é feita a integração do advogado na empresa contratante? Tem algum processo específico para isso, Gustavo? Como eu disse, assim, o processo tem que ser rápido, porque normalmente a empresa tem uma necessidade muito premente, né? Então eu acho que esse é até um dos motivos que as empresas procuram o secondment, né? Dentre outras vantagens, né? A facilidade e agilidade da contratação, que muitas vezes as empresas não têm headcount ou precisam passar por todo um processo interno mais burocrático via recursos humanos, né? E vem nessa solução uma forma mais rápida e mais ágil de atender aquela demanda, né? Então, a preocupação com o onboarding é importante, porque a gente faz toda uma integração, sem dúvida, a própria empresa faz também, enfim, então eu acho que por isso que a busca do profissional adequado é tão importante, né? Na medida que a gente consegue encontrar o perfil ideal, esse match, ele é mais rápido, né? E a própria integração ao projeto também acaba sendo mais ágil. Você mencionou agora, Gustavo, seu perfil ideal, né? A gente conversou agora há pouco que uma característica desse profissional é ser um profissional que aprende rápido, né? Você até falou que é o profissional plug and play. Quais outras características fazem com que um advogado ou uma advogada tenha um perfil ideal para ser um secondi? Bem, além, assim, eu acho que o ponto principal, né, por se tratar de um trabalho temporário, acho que o advogado tem que ter essa flexibilidade, né? E não pode ter a ansiedade do final do projeto, né? Porque existem projetos de curto prazo, por exemplo, projetos de 3, 4 meses, até projetos de longo prazo, projetos que passam de 1 ano, né? Mas no final, assim, claro que o advogado está preocupado com o avanço da carreira, né, e o próximo passo, né? Isso é interessante, porque muitas vezes acontecem efetivações, a própria empresa acaba contratando, ou a gente aloca em outro projeto, ou absorve no escritório, né? Mas no final das contas, assim, acho que o mais importante de tudo é que ele tem esse perfil para esse tipo de trabalho, que é diferente, porque é isso, tem um prazo determinado, então ele precisa estar comprometido com o projeto. Além disso, como eu disse, obviamente a experiência na própria área, uma experiência corporativa é importante, normalmente as empresas buscam também alguém que já tenha tido uma experiência em departamento jurídico, né? E é bom dizer que assim, a palavra final é sempre da empresa, né? Então a gente faz essa busca no mercado, num banco de talentos nosso, a gente tem um pool de secondis já também, vamos ao mercado também recrutar e apresentamos para o cliente, mas no final das contas a decisão é do cliente. Então muitas vezes a gente apresenta 3, 4 profissionais e eles acabam optando por um ou outro, por uma convicção própria. E Gustavo, quais são as obrigações e responsabilidades de um escritório que oferece esse serviço? Acho que o primeiro ponto claro, tem que ter um entendimento do perfil do projeto, né? Se comprometer com o projeto e o acompanhamento tanto dessa relação, né? Que é uma relação triangular, né? Entre escritório, secondi e a empresa, o departamento jurídico. Então, o escritório tem que ter esse cuidado com esse relacionamento, né? Então, o que a gente faz é acompanhar toda essa jornada do advogado, do secondi, durante todo o projeto, né? Então, realmente entender a experiência do cliente com aquele secondi e a experiência do secondi também com relação ao projeto. Então, é importante que os dois estejam satisfeitos e felizes com essa relação. Então, quando essa relação é bem sucedida, a gente fica feliz também. Interessante. E por outro lado, da parte da empresa, quais são os benefícios para uma organização que contrata esse serviço? Bem, tem benefícios de várias ordens, né? Primeiro, a flexibilidade na contratação,
contratação. Então, como eu disse, tem uma facilidade, é flexível porque a empresa pode optar pelo período, por prorrogar, por contratar, mudar o perfil do profissional durante o projeto, por exemplo. Então, existe uma flexibilidade grande nessa contratação, comparando, por exemplo, com um advogado que eles contratem de modo permanente. Outra questão é a própria especialidade. A empresa, às vezes, tem pré-requisitos e busca um profissional muito específico no mercado. Então, tem essa vantagem de contratar para o secondment e poder ir ao mercado buscar esse profissional com esse perfil tão específico. Tem a questão de custo, evidentemente. Então, se a empresa comparar muitas vezes com uma contratação de um serviço jurídico no escritório, ou mesmo uma contratação via CLT, o secondment acaba sendo um modelo mais econômico, sem dúvida. Outro ponto, muitas vezes a empresa não tem o headcount para isso, não consegue contratar, não tem a permissão para contratar um empregado, e o projeto às vezes é temporário, então não faz muito sentido. Então, buscar um secondment, de novo, por um tempo determinado, acaba sendo uma outra vantagem também. E Gustavo, você mencionou que o secondment nasceu fora do Brasil, né? E aí, nesse ponto, quais são as diferenças, né? Se é que existem diferenças, entre os modelos de secondment jurídico oferecidos aqui no Brasil e fora? É um bom ponto, porque existe essa tendência dos serviços flexíveis, dos Flex Legal Services. É um modelo alternativo à contratação tradicional de escritório de advocacia. Isso, de fato, tem surgido na Índia, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em diversos países. Hoje a gente tem grandes players desses serviços flexíveis que incluem secondment, mas outras modalidades também. Eu posso citar aqui, por exemplo, a empresa Axiom, a Lawyer on Demand. Eles têm milhares de advogados alocados em departamentos jurídicos, e diferente do modelo que está se fazendo aqui no Brasil, que é mais uma dedicação exclusiva, full-time dos advogados, lá tem advogados em part-time, tem advogados que trabalham por hora, e tem as grandes plataformas também de freelancers, que aqui no Brasil tem um pouco disso, mas que atuam mais como correspondentes em assuntos pontuais, mas acho que é uma tendência também de aumentar esses serviços flexíveis, tanto no Brasil como em outros países, até pela própria forma a mudança da dinâmica de trabalho mundial, no mundo corporativo em geral e no mercado jurídico também. A própria tecnologia trouxe isso e acho que os novos costumes, Então as pessoas estão mais dispostas a esse modelo, a esse formato de trabalho. Podemos fazer a seguinte leitura, que no Brasil ainda é um serviço um pouco mais personalizado, lá fora existe já um serviço um pouco mais num formato de plataforma? Pode ser, acho que sim, tem essa questão, acho que lá se ganhou muita escala, Aqui ainda é sim mais personalizado, então tem muita interação humana, sem dúvida, apesar de que a gente procura já implementar bastante tecnologia, especialmente nos processos de recrutamento, Então, por exemplo, atualmente a gente vem utilizando bastante inteligência artificial, a própria análise de currículos, como a gente recebe milhares de currículos, então a gente tem utilizado a tecnologia para isso. Mas, sem dúvida, aqui acho que é uma tratativa mais humana e direta com o departamento jurídico, conosco, com a nossa equipe e com os próprios secondis. A gente tem um grupo de alumni, inclusive, que são ex-secondis, então a gente entende isso como comunidades de pessoas, e a gente está fazendo essa gestão dessa maneira. Nós temos as comunidades dos entrevistados, o nosso banco de talentos é uma outra comunidade, a comunidade dos secondis alocados, atualmente a gente tem 180 secondis alocados em departamentos jurídicos, a gente já fez mais de 600 projetos nos últimos 4, 5 anos. A comunidade, então, de alumni, ou seja, aqueles secondis que participaram de projetos e hoje estão nas empresas, efetivados, estão em outros projetos de secondment, e a própria comunidade, evidentemente, de clientes e dos clientes que a gente já atendeu. Então, a gente lida com essa grande comunidade jurídica que a gente está formando por meio do secondment com todo carinho. E, Gustavo, pela experiência que vocês têm com esse tema, quais são, no seu entendimento, os principais fatores de sucesso para um programa de secondment? Bom, acho que o primeiro fator de sucesso é encontrar o profissional ideal, Acho que na medida que a gente consegue um fit bom entre profissional e departamento jurídico, já meio caminho andado para o sucesso. Eu acho que para o escritório é importante ter uma estrutura de acompanhamento. Como eu disse aqui, no modelo tradicional, o escritório aloca aquele advogado, mas muitas vezes não interage com ele, não tem um acompanhamento específico focado nisso. A diferença aqui, a gente tem uma equipe de 14 pessoas para fazer essa gestão do secondis. Acho que isso é importante para o escritório que queira atuar em secondment. E compreender as necessidades específicas
práticas do cliente e acompanhar, monitorar a relação, né? Acho que isso é muito importante, porque muitas vezes durante o projeto, né, podem surgir obstáculos, então pode ser necessário, por exemplo, fazer uma substituição do secondee, ou então a empresa resolve efetivar aquele profissional, ou ele também encontra outra oportunidade no mercado. Então podem existir dificuldades também, daí é importante acompanhar, né, toda essa trajetória para que o projeto seja um sucesso. Bacana, nosso episódio está caminhando para o final, Gustavo, e como uma última pergunta, na sua visão, quais são as principais tendências para o Secondment no Brasil e até no mundo? Um pouco do que eu mencionei aqui, né? Eu acho que a primeira tendência é mais uso de tecnologia, mas aí em todas as pontas, né? Acho que no mercado jurídico como um todo, né? Eu sou entusiasta da tecnologia e agora com inteligência artificial, então realmente a gente tem procurado aplicar aqui em todos os processos, acho que é uma tendência do mercado sem dúvida, mas para este modelo também, né? Tanto no que envolve recrutamento, quanto no que envolve seleção dos advogados, monitoramento de produtividade deles, relatórios, por exemplo, de atividades. Então, acho que em várias pontas aí a inteligência artificial, a própria tecnologia é uma tendência e vai ajudar bastante. Outro é o surgimento desses modelos alternativos, né? Então, tem um que eu não mencionei, por exemplo, que são os times estruturados, né? Então, a gente já vê muito isso no exterior, né? Não é um secondee, não é um advogado alocado, mas sim um time inteiro alocado para um grande projeto da empresa. Então, muitas vezes a empresa vai fazer um M&A ou já fez uma aquisição e, enfim, ou tem uma grande reestruturação na empresa, ou a empresa passa por uma crise e ela precisa de um time para atender aquelas demandas. Caso de empresa, por exemplo, em recuperação judicial, né? Então, é uma demanda muito intensa que requer não só suporte de um time com uma especialidade, mas com toda uma dedicação àquele momento da empresa. Eu acho que essa é uma grande tendência, além dos outros que eu mencionei. Então, eu acho que esse conceito de Flexible Legal Service vai chegar no Brasil com muita força e a gente já vê, por exemplo, os rankings internacionais, a Chambers, por exemplo, já tem uma categoria de Flexible Legal Services. Ela já premia, ranqueia as empresas que atuam com esse modelo. Então, é uma tendência que certamente vai desenvolver no Brasil. Muito bom, Gustavo. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Juridicast e deixo meu convite aí para você voltar novamente. Sempre um prazer, Leandro. Foi muito bom. Obrigado e conta comigo para as próximas oportunidades. Obrigado. Você ouvinte, se gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, Deezer ou em qualquer agregador da sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.